Para a próxima superfície, vou aproveitar um desenho que já está aqui no layer de Extrude. Porém, vou usar esse desenho em outro layer. Assim fica mais fácil de trabalhar. Esse desenho será um shape, mas eu preciso de um caminho a ser seguido. Portanto, no menu Curve, Freeform, Control Points, vou clicar aqui o Endpoint e na Front Viewport eu vou fazer uma curva. Inclinada. E essa curva vai ser o caminho que a minha superfície deverá seguir. Surface. Sweep one rail. O rail será essa curva. A cross-section é o desenho. Confirme. Existem vários ajustes que podem ser feitos nesse quadro, porém vamos deixar ok. Muito bem. Agora vamos criar um outro shape para compor esse desenho. Curve, Circle, Center. No endpoint desta linha, desenhe um círculo. Na Top Viewport. Vou ver esse desenho um pouquinho para lá. Bem, Surface, Sweep one rail. O rail é o trilho, o caminho a ser seguido é esta linha. E as seções, esta e esta. Eu posso ter várias seções. Confirme se as setinhas estão voltadas para o mesmo lado. Caso contrário, a sua superfície iria parecer torcida. Fantástico. Mas vamos pensar, e se o caminho, o rail, fosse o círculo? Surface, Sweep one rail. Vamos clicar no círculo para ser o rail e vamos clicar nessa linha para ser a cross-section. Novamente, Surface, Sweep one rail. E se o rail for esta curva e a minha cross-section for esta linha? Surface, Sweep one rail. E se o rail for o círculo e as seções forem a linha e esse desenho que está fechado? Preste atenção que não é possível misturar curvas abertas e curvas fechadas. Portanto, o comando não se realiza. Vou criar um novo layer, one rail. Edit, Select All Objects, botão da direita do mouse, Change Object Layer. Vou apagar o layer aqui. Este ícone das 4 viewports, ele reorganiza a sua interface. No menu Curve, Freeform, Control Points, faça um desenho mais suave. Para isso, você pode desligar o grid e o ortogonal. Essa curva será o caminho a ser seguido.
quase que paralelamente, faça um outro caminho. Agora precisamos criar algumas seções, pode ser nas extremidades e até mesmo uma seção intermediária. Vamos começar com o desenho nas extremidades. Curve, circle, 2 points. Se eu começar a desenhar na perspectiva ou na top, o círculo vai sair deitado. Então eu preciso mover o mouse para right ou para front viewport e tentar buscar aqui o endpoint correspondente. Às vezes isso vai parecer difícil. Vamos ver. Vai ficar quase impossível você buscar esse ponto aqui na right viewport. Sendo assim, eu vou desenhar uma linha de endpoint para endpoint, curve, circle, center radius. Vou desenhar a partir do midpoint dessa linha e aí sim fica mais fácil de eu encontrar o endpoint da minha curva. Vou cortar a parte de baixo desse círculo. Edit, Trim. O meu Cutting Objects pode ser as duas linhas ou até mesmo esta outra linha mais reta. Confirma. Clico na parte de baixo para cortar a minha linha. Dou um ESC para selecionar tudo e vou usar a mesma metodologia para outra ponta. Curve, Line, Single Line, Endpoint, Endpoint. Agora eu vou usar o comando de arco Start, End e Point. Start, End e o Point eu vou determinar na Right Viewport. Deixa eu botar aqui um ortogonal. Não, aqui observe que a minha curva está ficando deitada, está vendo? Mas vamos ajustá-la assim mesmo. Pronto. Se você achar que tem uma altura muito grande, você pode ligar os pontos de controle e deformar o seu desenho. Vamos ver como isto fica. Desligue os pontos de controle com o ESC ou o botão da direita do teu mouse no ícone. Surface, Sweep, to Rail. Um rail, outro rail e as seções. Confirme. Podemos aproveitar as linhas desenhadas para fazer uma superfície na parte de baixo. Surface, Planar Curves e clique nas linhas. Este menu é o menu da ambiguidade. Você tem que determinar em quem é que você quer selecionar. Confirme. São geometrias bem interessantes. Vou selecionar estas duas superfícies
Shift, clique, mover aqui para o lado. Vamos traçar uma linha, mais ou menos no meio do caminho. Curve, line, single line, de tal forma que ela fique grudada na linha. Near, as linhas precisam sempre ficar conectadas. Na Top Viewport, vou traçar a linha o mais reta possível e a hora que encostar, eu clico. Ligue os pontos de controle, Edit, Rebuild, clique na linha, confirme. Aumente a quantidade de pontos, coloque o valor 3. E agora você pode mover estes pontos de controle na Front Viewport, por exemplo. Desliga os pontos de controle com ESC. Surface, Sweep, To Rail, One Rail, To Rail e as seções. Mas, e se você determinasse que o rail fosse as extremidades? Surface, Sweep to Rail, One Rail, To Rail e as cross-sections fossem essas curvas. Novamente. Surface, Sweep to Rail, One Rail, To Rail e as cross-sections fossem estas curvas. Crio mais um layer aqui, To Rail. Vou selecionar todos os objetos, Change Object Layer, e reorganizar aqui para visualizarmos todas as curvas e superfícies. Existem outros métodos de construção de superfície. Estas são algumas das principais. Com estas superfícies e estas pequenas dicas de construção de linhas, podem ser feitos diferentes objetos. Seja criativo.